No silêncio da alma, onde o barulho do mundo não alcança e a voz de Deus pode ser ouvida com clareza, habita a verdadeira paz. Não é a paz dos homens, que depende de circunstâncias favoráveis, mas a paz de Deus, que excede todo o entendimento e guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Essa paz não se impõe com força, nem chega com alarde, mas é como uma brisa suave que entra sem pedir licença, transformando o ambiente interno com ternura e graça. Quando tudo ao redor parece instável, quando os ventos contrários sopram com força e o medo se agiganta, a paz de Deus permanece, firme como rocha inabalável. O coração humano, muitas vezes ansioso e atribulado, corre em busca de respostas rápidas, de soluções imediatas, de conforto nos lugares mais variados. Mas a alma que aprende a esperar no Senhor encontra o descanso que não se compra nem se aprende com fórmulas humanas. O salmista, inspirado pelo Espírito Santo, declarou com confiança: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias." Essa certeza do cuidado de Deus é a âncora que sustenta a alma nos dias de tempestade. E como é precioso saber que Ele guia os pastos verdes e as águas tranquilas, não apenas nos dias de fartura, mas também quando tudo parece escasso. A presença de Deus não depende das circunstâncias externas, mas é contínua, eterna, real. E é exatamente essa presença que gera paz. Uma paz que não se resume à ausência de conflitos, mas à presença constante de um Deus amoroso que caminha conosco. Quando Jesus se apresentou aos seus discípulos após a ressurreição, a primeira palavra que lhes disse foi: "Paz seja convosco." Ele sabia que seus corações estavam cheios de medo, angústia e incerteza. E é por isso que, antes de qualquer explicação ou instrução, ele lhes oferece o que mais necessitavam naquele momento: paz. A paz de Cristo não é como a que o mundo dá, cheia de condições, baseada na estabilidade financeira, no reconhecimento social ou na ausência de problemas. A paz que Jesus dá é firme porque está ancorada na verdade eterna de que Deus é soberano, bom e fiel. Viver em paz é aprender a confiar, mesmo sem entender. É descansar, mesmo quando não se vê saída. É crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Quando o coração está entregue nas mãos do Criador, não há espaço para o desespero, pois sabemos que Ele está no controle de tudo. É nesse lugar de confiança que a harmonia floresce, a harmonia que não depende da ausência de problemas, mas da presença do Deus que acalma a tempestade com uma só palavra. As Escrituras estão repletas de convites ao descanso em Deus. No livro do profeta Isaías, o Senhor diz: "Em vós converterdes e em sossegardes estaria a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança estaria a vossa força." Contudo, muitos rejeitam esse convite e preferem correr atrás de soluções humanas, tentando controlar o incontrolável. Mas a alma que se aquieta diante do Senhor encontra não apenas respostas, mas renovo. E é nesse lugar de silêncio diante dele que nascem as revelações mais profundas. Quantas vezes tentamos resolver tudo com nossas próprias mãos e, quando tudo falha, é que nos voltamos a Deus? Mas Ele não nos rejeita por isso. Antes, nos acolhe com misericórdia, como um pai que compreende nossas limitações e espera pacientemente o momento em que, cansados das nossas tentativas, decidimos confiar nele de verdade. É ali, nesse lugar de rendição, que a paz começa a tomar forma. Não como resultado de um esforço, mas como fruto do Espírito que habita em nós.
O apóstolo Paulo, mesmo preso, ameaçado e perseguido, escreveu cartas cheias de esperança, fé e paz. Como isso é possível? Porque ele havia aprendido o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. Ele disse: aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa força interior, essa paz que excede o entendimento, não vem das circunstâncias, mas da comunhão com Deus. E é nessa comunhão que encontramos harmonia. Harmonia com o céu, com os outros e com nós mesmos. Quando a paz de Deus reina no coração, somos capazes de perdoar, de amar, de ouvir com paciência, de servir com alegria. Porque não agimos mais a partir da escassez ou da cobrança, mas a partir da plenitude de quem foi alcançado pela graça. A paz que recebemos de Deus se torna a paz que oferecemos ao mundo. Tornamo-nos embaixadores da reconciliação, como ensina a Escritura. Ora, tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Neste ministério de paz e harmonia, não há espaço para soberba, julgamento ou arrogância. Há apenas espaço para o amor. Um amor que constrói, que edifica, que acolhe. E esse amor nasce no coração de quem foi transformado pela presença de Deus. Por isso, o primeiro passo para viver essa paz profunda é permitir que Deus nos transforme por dentro. Que Ele cure nossas feridas, perdoe nossos pecados, renove nossa mente e purifique nosso coração. Só então seremos instrumentos da paz verdadeira. Como diz o Salmo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Aquietar-se é um convite à entrega, é deixar de lutar com as próprias forças e confiar plenamente no agir de Deus. E quando nos aquietamos, começamos a ouvir, e quando ouvimos, começamos a entender, e quando entendemos, somos transformados. Então, como rios de águas vivas, a paz começa a fluir de dentro para fora, tocando a nossa casa, os nossos relacionamentos, o nosso cotidiano. Seja qual for a sua luta, seja qual for a sua dor, saiba, Deus está presente. Ele vê, Ele ouve, Ele age, e acima de tudo, Ele é paz. Que neste momento, em silêncio reverente, você sinta essa paz descendo sobre você como um bálsamo suave. Que a presença do Senhor inunde o seu interior com esperança e amor. E que você possa descansar, confiando de que aquele que começou a boa obra em sua vida há de completá-la. Quando o coração começa a se acostumar com a presença de Deus, algo sublime acontece. O tempo parece desacelerar e o peso da vida se torna mais leve. Aquilo que antes era motivo de desespero, agora é enfrentado com confiança. Aquilo que roubava o sono já não tem mais poder de dominar a mente. Isso porque o coração aprendeu o segredo do descanso. E descansar em Deus não é passividade, é sabedoria. Não é desistência, é entrega. Não é fraqueza, é força que nasce da humildade diante do Eterno. É nesse ponto da jornada que a alma começa a experimentar não apenas paz interior, mas também a harmonia com tudo ao redor. Não é que os problemas desaparecem, é que a ótica muda, a perspectiva se eleva, e quando olhamos para a vida com os olhos da fé, tudo ganha novo sentido. Angústia dá lugar à confiança, o medo à esperança, a ansiedade à certeza de que Deus cuida de cada detalhe, mesmo os que não compreendemos. A palavra de Deus nos ensina que Ele tem pensamentos de paz e não de mal a nosso respeito, para nos dar um futuro e uma esperança. Quando essa verdade é acolhida no coração, ela se torna um farol nos momentos escuros. E é nesses momentos que as promessas de Deus brilham com mais intensidade. É no vale que aprendemos a valorizar a montanha.
É na escuridão que a luz se torna mais preciosa. E é na dor que muitas vezes nascem as maiores revelações do amor de Deus. No livro de Salmos, encontramos outra expressão profunda do cuidado divino. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Essa firmeza não é fruto de uma mente treinada em filosofias humanas, mas de um espírito que aprendeu a confiar no Deus eterno. E confiar é um exercício diário, é abrir mão do controle, é entregar a Deus não apenas os grandes sonhos, mas também os pequenos detalhes. Porque Ele se importa. Ele conhece cada fio de cabelo, cada lágrima derramada, cada oração sussurrada no silêncio da madrugada. O profeta Elias, em certo momento da sua caminhada, se viu vencido pelo cansaço e pelo medo. Escondeu-se numa caverna, desejando a morte. E ali, naquele lugar de aparente derrota, Deus se aproximou. Mas não veio num terremoto, nem no fogo, nem no vento impetuoso. Veio numa voz mansa e delicada. E foi nessa voz suave que Elias encontrou renovo. Muitas vezes esperamos que Deus se manifeste com sinais grandiosos, mas Ele prefere o sussurro, porque o sussurro exige proximidade. Ele quer que nos aproximemos, e na proximidade encontramos paz. A presença de Deus transforma a caverna num lugar de encontro, transforma o deserto em jardim, transforma a cruz em símbolo de vitória. E é por isso que podemos confiar, porque o nosso Deus é especialista em mudar cenários. E mesmo que o cenário externo não mude, ele muda o nosso interior de tal forma que somos capazes de atravessar os desertos com fé, os vales com esperança e as tempestades com louvor. Louvamos não porque tudo vai bem, mas porque Deus é bom em todo o tempo. E essa bondade é fonte inesgotável de paz. Quando nos lembramos da fidelidade de Deus no passado, o coração se fortalece para enfrentar o presente. E quando temos a certeza do seu amor eterno, o futuro deixa de ser uma ameaça e se torna uma promessa. O amor perfeito lança fora todo o medo, e esse amor nos envolve como um manto de ternura, nos embala como um pai embala seu filho no colo, e nos assegura que jamais estaremos sós. Jesus, durante seu ministério terreno, se retirava para orar em lugares solitários. Ali, na solitude, renovava-se. E se o Filho de Deus precisava desse tempo de comunhão, quanto mais nós? Há uma paz que só se encontra no secreto, no quarto fechado, no momento de quietude onde desligamos as vozes do mundo e ouvimos apenas a voz do Pai. E essa voz não condena, não acusa, não exige perfeição. Ela acolhe, perdoa, orienta e ama. A harmonia que tanto buscamos nos relacionamentos começa nesse lugar. É impossível viver em paz com os outros quando estamos em guerra conosco mesmos. E só há reconciliação interior quando nos reconciliamos com Deus. Por isso, o primeiro passo para viver em harmonia com o mundo é permitir que o Senhor pacifique nosso coração. Que Ele desfaça os nós da alma, quebre as cadeias da culpa, cure as feridas antigas e nos revista de sua graça. A graça que perdoa, que restaura, que levanta. O apóstolo Pedro negou Jesus 3 vezes. Sua alma estava esmagada pela culpa. Mas após a ressurreição, Jesus o chama para um encontro pessoal. E não o condena, não o expõe, apenas o convida a declarar seu amor. E ali, naquele diálogo cheio de compaixão, Pedro é restaurado e se torna um dos pilares da igreja. Assim também Deus faz conosco. Ele nos encontra na beira do mar das nossas quedas e nos oferece um novo começo. E esse recomeço nasce da paz que vem da reconciliação. Quando entendemos isso, passamos a olhar para o outro com mais misericórdia. Deixamos de exigir perfeição e passamos a oferecer compreensão. O julgamento dá lugar à empatia, e onde há empatia, há harmonia. As diferenças já não são ameaças, mas expressões da diversidade criada por Deus. O outro deixa de ser adversário e passa a ser irmão, e é nesse ambiente que a paz se estabelece de forma verdadeira.
A harmonia também precisa alcançar nosso interior. Quantos vivem em conflitos internos, tentando ser o que não são, cobrando-se além da medida, presos a padrões irreais? Mas o Senhor nos convida a sermos quem Ele nos criou para ser, e isso é libertador. A paz interior nasce quando deixamos de nos esconder e nos apresentamos a Deus como realmente somos, nus diante da verdade, mas cobertos pela graça. O Salmo diz: Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa oração sincera revela um coração disposto a ser moldado. E Deus honra esse tipo de coração, porque Ele não rejeita um coração quebrantado e contrito. Ele não espera a perfeição, mas verdade. E onde há verdade, há liberdade. E onde há liberdade, a paz floresce. Neste ponto da jornada, talvez você esteja começando a sentir os primeiros raios dessa paz celestial tocando seu coração. Talvez ainda haja sombras, dúvidas ou dores. Mas saiba, Deus está agindo. Ele está limpando o terreno, arrancando as raízes da amargura, derrubando os muros da resistência e preparando o solo para que floresça o fruto da paz. E esse fruto se tornará visível, palpável. Ele tocará não apenas você, mas todos ao seu redor. Respire fundo agora. Deixe que essa presença divina envolva o seu ser. Entregue a Ele tudo que pesa, tudo que inquieta, tudo que fere. Ele está aqui, Ele ouve, Ele cuida e Ele promete que em breve a alegria virá. Porque, como diz a Escritura, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A paz que vem do alto não é apenas um sentimento passageiro. Ela é um estado de espírito, um lugar onde a alma repousa segura, não pelas circunstâncias favoráveis, mas porque se sente protegida pelas mãos do Todo-Poderoso. Há um lugar de descanso reservado para os que confiam, um abrigo para os que escolhem não temer, mesmo quando os ventos sopram forte. Esse lugar não se encontra em bens materiais, não se conquista com força humana, não se descobre por esforço intelectual. Esse lugar é revelado no íntimo de um coração rendido. A paz de Deus é como um rio que corre mesmo quando tudo ao redor está seco. Ela flui do trono de graça e chega até os cantos mais escondidos do ser. Cura, limpa, renova. Quantas vezes a alma está ferida por palavras duras, por rejeições antigas, por frustrações acumuladas. E mesmo assim, quando ela se aproxima de Deus, quando se dobra em oração sincera, descobre que ainda há esperança, ainda há um bálsamo, ainda há cura, porque Deus é especialista em restaurar o que o mundo quebrou. Diz o salmista: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Ele não exige grandiosidade, ele não cobra feitos extraordinários. O que ele deseja é verdade, um coração verdadeiro, uma alma disposta a abrir as janelas escondidas da dor, os quartos trancados da vergonha e permitir que a luz divina entre. Quando essa luz entra, tudo muda. O que era escuro se torna claro, o que era opaco resplandece, o que era morte ganha vida. É nesse processo que nasce a verdadeira harmonia, porque só quando a alma está curada, ela consegue estender paz ao outro. O que vemos muitas vezes é o contrário, pessoas feridas ferindo outras, corações cheios de amargura espalhando dor por onde passam. Mas quando alguém se permite ser tocado pela mão do Senhor, quando o coração ferido é tratado pelo amor de Deus, ele se transforma em fonte de cura, passa a abençoar, a compreender, a carregar a paz por onde vai. Foi assim com José do Egito. Traído pelos irmãos, lançado num poço, vendido como escravo, acusado injustamente e preso. Humanamente falando, ele tinha todas as razões para se tornar amargo, vingativo, frio. Mas José escolheu a paz, escolheu perdoar, e por isso Deus o exaltou. Quando reencontrou seus irmãos, ele não se vingou. Pelo contrário, chorou com eles, os acolheu e disse: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Isso é paz verdadeira, paz que supera o trauma,
paz que vence o passado, paz que transforma a dor em bênção. Essa paz também é fruto da confiança na soberania de Deus. Saber que Ele está no controle de todas as coisas não elimina a dor, mas nos dá segurança para atravessá-la. E quando confiamos, cessam as murmurações. A alma para de lutar contra o que não pode mudar e aprende a descansar. O apóstolo Paulo disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso inclui tanto o que entendemos quanto o que nos confunde. Inclui vitórias e perdas, sorrisos e lágrimas, porque Deus está operando um bem eterno, mesmo quando nossos olhos não enxergam. O Espírito Santo que habita em nós é chamado de Consolador. Ele não apenas nos guia, mas nos consola. E consolar é mais do que aliviar a dor, é estar presente nela. É como uma mão que segura a nossa, um colo que nos acolhe, uma voz que sussurra: você não está só. A paz do Espírito Santo não é estrondosa, ela é mansa, mas firme, silenciosa, mas poderosa. Quando tudo parece ruir, ela se levanta dentro de nós como uma certeza inabalável de que Deus não nos abandonou. Quando essa certeza se instala, a vida começa a tomar outro ritmo. A pressa cede lugar à paciência, a impaciência dá lugar à mansidão, e a inquietação se curva diante do descanso em Deus. Começamos a ouvir mais, a julgar menos, a compreender em vez de condenar, porque estamos sendo moldados à imagem de Cristo, e Cristo é o príncipe da paz. Ele nos disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vo-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essas palavras são mais do que consolo, são promessas eternas. A paz que Ele nos dá não é circunstancial, é eterna, e está disponível para todo aquele que crê. Não importa o passado, não importa o que os outros disseram. Se você crer, essa paz será sua, e com ela virá uma nova forma de viver, uma leveza, um senso de propósito, uma consciência da presença constante de Deus. A harmonia que nasce dessa paz nos leva a viver de forma mais profunda. Começamos a valorizar o silêncio, a buscar momentos de solitude não como fuga, mas como encontros. Encontros com Deus, com nós mesmos, com nossa essência. A alma aprende a se aquietar, aprende a esperar, aprende a discernir, porque onde há paz, há clareza, e onde há clareza, há sabedoria. A sabedoria que vem do alto é, como diz a carta de Tiago, primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. E o fruto da justiça semeia-se em paz, para os que exercitam a paz. Ou seja, a paz é semente e fruto, é caminho e destino, é origem e propósito. E tudo isso nos é dado por meio de Cristo. Ele nos convida, dia após dia, a deixarmos de lado os pesos desnecessários, as brigas que não valem a pena, as culpas que já foram perdoadas, os medos que Ele já venceu, e a caminharmos com Ele, de mãos dadas, com passos firmes mas tranquilos, com o coração aberto mas protegido, com a mente em paz mas vigilante. Porque a paz de Deus não é alienação, é lucidez, é consciência viva de que Ele reina e que, por mais difícil que seja o caminho, estamos indo na direção certa. Então, feche os olhos neste instante e entregue mais uma vez sua alma a Deus. Diga a Ele suas dores, mas também sua gratidão. Diga que confia, diga que aceita o que vier, porque sabe que Ele está à frente. E sinta mais uma vez a paz que vem do alto inundar o seu ser, como um rio que não cessa, como uma brisa que não passa, como uma promessa que nunca falha. Há uma paz que não se explica, apenas se vive. Uma paz que invade o coração nos momentos em que tudo deveria ser desespero, mas há uma força invisível sustentando por dentro. Essa paz é uma dádiva do céu. Não é gerada por esforço, mas recebida por fé.
Ela vem quando o coração se aquieta o suficiente para ouvir a voz de Deus. E essa voz não grita, ela sussurra, ela chama pelo nome, ela nos lembra quem somos e a quem pertencemos. Em tempos de guerra interior, de conflitos entre o que sentimos e o que cremos, essa paz se torna como uma âncora. Ainda que as águas sejam agitadas, não somos arrastados. Ainda que os ventos uivem, permanecemos. Isso não é força humana, é graça sustentadora. É a mão de Deus segurando firmemente a nossa, mesmo quando nossas forças falham. Ele não nos solta, não nos esquece. Ele nos segura com amor eterno. O profeta Isaías escreveu palavras profundas sobre essa paz. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A firmeza da mente é fruto de um coração que decidiu descansar, que aprendeu a confiar, que não mais se agita por qualquer notícia, que não se desespera diante do inesperado, porque sabe que nada escapa do controle do Deus Altíssimo. A mente que se firma em Deus deixa de ser refém dos próprios pensamentos e passa a ser guiada pela verdade da palavra. E é na palavra que encontramos a fonte da verdadeira harmonia. Quando lemos as Escrituras com o coração aberto, elas se tornam alimento para a alma. O Salmo 1 nos diz que bem-aventurado é o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Que promessa grandiosa! Meditar na palavra é ancorar-se na fonte da vida, é fortalecer as raízes da fé, é encontrar direção mesmo quando tudo parece confuso. A paz que vem do Senhor se manifesta também em atitudes práticas. Ela se revela em palavras mansas, em reações moderadas, em silêncios oportunos. A sabedoria do alto nos leva a responder com calma, a pensar antes de agir, a preferir o bem do outro ao invés da própria justiça imediata. Isso é paz com propósito, paz que transforma a convivência, que reconcilia ambientes, que desfaz contendas. E isso começa dentro de nós. A harmonia se expande a partir do coração que decidiu andar com Deus. Não é uma harmonia frágil que se quebra ao menor desentendimento. É sólida, construída em oração, mantida pelo amor, sustentada pela misericórdia. E esse tipo de harmonia impacta lares, restaura amizades, fortalece igrejas, transforma comunidades. Um coração em paz com Deus se torna instrumento de paz no mundo. Jesus, no Sermão do Monte, afirmou: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificadores não são os que apenas evitam conflitos, mas os que, com coragem e mansidão, constroem pontes onde há muros. São aqueles que estendem a mão quando o instinto mandaria cruzá-la, que perdoam quando o orgulho mandaria se afastar, que oram por quem os persegue, que abençoam os que os maldizem, que amam sem esperar retorno. Isso é ser filho de Deus, isso é viver em paz verdadeira. Mas para viver essa paz é preciso abrir espaço. Não se pode manter um coração cheio de ressentimento e esperar que a paz floresça. O perdão é a chave que destranca o quarto da alma onde a paz quer habitar. Muitos vivem em guerra interior porque ainda estão presos a feridas antigas. Mas o perdão é libertador. Ele não apaga o passado, mas cura a alma para que ela não fique presa a ele. Quando perdoamos, nos parecemos mais com Cristo. Quando soltamos as amarras do rancor, voamos mais leves, e a paz se instala. Davi, o homem segundo o coração de Deus, entendeu o valor dessa paz. Mesmo perseguido, mesmo traído, mesmo sendo injustiçado, ele escolhia confiar. Ele escrevia salmos que transbordam esperança em meio à angústia, como neste: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Esse vale simboliza os dias escuros, as noites sem resposta, os caminhos difíceis. Mas mesmo ali, a paz de Deus é possível, porque Ele está conosco. E estar com Deus muda tudo, não apenas o ambiente externo, mas o ambiente interno.
Deus nos faz perceber que o essencial da vida não está nas coisas, mas na presença. Não está no que temos, mas em quem somos nele. E isso muda a nossa forma de olhar a vida. A gratidão começa a ocupar o espaço da reclamação. A generosidade substitui a ganância. A fé vence a dúvida. A esperança ressurge onde antes havia cinzas. É nesse cenário que a harmonia se estabelece plenamente. A alma entra em compasso com o céu. O coração bate no ritmo da eternidade. As decisões passam a ser tomadas com base no amor, não no medo. O falar se torna mais suave, o ouvir mais atento e o agir mais alinhado com o propósito divino. Viver em paz com Deus nos leva a viver em harmonia com a criação, com os outros e com nós mesmos. Deus não quer apenas visitar o nosso coração, Ele quer habitar nele. Ele deseja fazer morada, e onde Deus mora, a paz reina. Onde o Espírito Santo é bem-vindo, há liberdade, e onde há liberdade, há luz. E onde há luz, as trevas não resistem. Que hoje o seu coração se abra completamente para essa presença, que você não retenha nada, que cada parte de você, suas memórias, suas dores, suas expectativas, seja entregue a Deus, porque Ele sabe o que fazer com cada uma delas. E ao fazer isso, prepare-se para perceber que a vida ganha um novo tom, as cores se tornam mais vivas, as pessoas mais preciosas, os dias mais leves. E mesmo os momentos difíceis não serão mais temidos, porque você não os enfrentará sozinho. O Deus da paz estará com você. E onde Ele está, há plenitude. Há um momento na caminhada espiritual em que o silêncio de Deus deixa de ser ausência e passa a ser intimidade. Quando aprendemos a ouvir com o coração e não apenas com os ouvidos, compreendemos que a paz não é fruto do que sentimos, mas da certeza de que Ele está conosco, mesmo quando não fala. Esse silêncio sagrado é lugar de confiança, e a confiança é o alicerce da paz. O Senhor nunca prometeu uma estrada sem pedras, mas prometeu caminhar conosco por ela, e essa presença muda tudo. A alma que se acostuma a andar com Deus, mesmo nos desertos, encontra consolo até no calor escaldante, pois a sombra do Altíssimo a cobre. Como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Descansar à sombra do Onipotente é mais do que um alívio emocional, é um estado de espírito. É saber que mesmo quando as portas se fecham, Ele continua sendo o nosso refúgio. Mesmo quando os planos falham, Ele continua sendo a nossa fortaleza. Mesmo quando nos sentimos fracos, Ele permanece sendo forte por nós. E isso nos dá paz, uma paz que não depende do amanhã, uma paz que se firma na eternidade. A harmonia que vem do céu não é ausência de conflitos externos, mas ausência de desordem interna. É a ordem divina reorganizando o coração, colocando cada sentimento no seu lugar, cada pensamento sob controle, cada emoção debaixo da luz. Essa harmonia se constrói em oração, em entrega diária, em busca constante pela presença de Deus. E quanto mais perto dele andamos, mais longe ficamos da ansiedade, do desespero, do caos interior. O apóstolo Paulo, preso e perseguido, escreveu palavras de encorajamento aos filipenses. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Que palavras profundas! A paz de Deus não apenas acalma, ela guarda, como um escudo ao redor do coração, como muralha em volta da mente. Essa paz é fruto de uma vida regada pela oração, uma vida que ora em todo o tempo, não com repetições vazias, mas com sinceridade. Uma vida que derrama a alma diante do Pai, que conversa com Ele como com um amigo, que abre o coração sem reservas. Oração é lugar de encontro, é o espaço onde a alma se despede das máscaras e veste a verdade. E ali, nesse encontro, a paz floresce, porque onde há verdade, Deus habita.
É por isso que a paz é companheira da integridade. Um coração dividido jamais encontrará descanso. Um coração cheio de duplicidade não poderá carregar a harmonia divina. Por isso, Deus nos convida à integridade, ao arrependimento verdadeiro, à reconciliação com Ele. Porque a paz não é fruto de aparência, mas de autenticidade. Não é fingida, não é forçada. Ela nasce do encontro entre a alma e a verdade eterna do Senhor. Davi, no Salmo 32, descreve o alívio de quem confessa os seus pecados. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não encobri. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. A confissão traz alívio, o perdão gera descanso, a paz floresce onde há reconciliação com Deus. E quem vive em paz com Deus passa a viver também em paz com o próximo, não por obrigação, mas porque a graça recebida transborda em graça oferecida. Passamos a olhar o outro com compaixão, não com julgamento, a compreender as fraquezas alheias, porque reconhecemos as nossas, a oferecer paciência, porque conhecemos o tempo da misericórdia. Isso transforma relacionamentos, transforma famílias, transforma o mundo ao nosso redor. Jesus ensinou que devemos perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isso não é uma matemática fria, mas um princípio eterno. O perdão não é uma contabilidade, é um estilo de vida. E perdoar não significa esquecer, mas decidir não alimentar o ódio. É soltar a corda da mágoa, é deixar o Senhor curar as feridas, é confiar que Ele é justo e que, se algo precisa ser corrigido, Ele o fará. Isso liberta, isso cura, isso nos dá paz. A paz e a harmonia que buscamos também envolvem a forma como lidamos com o tempo. O coração ansioso vive no futuro, o coração ferido no passado, mas o coração em paz vive o presente, e o presente é onde Deus age, é onde Ele fala, toca, transforma. O hoje é um presente sagrado. A paz nos ensina a valorizar o agora, a perceber a beleza de um dia comum, a encontrar Deus nos detalhes, no vento, no pôr do sol, no sorriso de alguém, na simplicidade. Jesus disse: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Essas palavras nos ensinam a descansar na providência de Deus, a confiar que, assim como Ele cuida das aves e das flores do campo, também cuida de nós. A paz nasce dessa confiança simples, dessa fé que não exige explicações, apenas crê. Quando entendemos isso, a alma entra em sintonia com o céu. Começamos a viver não mais de acordo com o ritmo apressado do mundo, mas no compasso suave do espírito. Aprendemos a dizer não ao que rouba a nossa paz, a escolher melhor com quem andamos, o que alimentamos, o que deixamos entrar em nossa mente. Porque a paz também é protegida, é cultivada com zelo, é guardada com temor. E o maior guardião da nossa paz é o próprio Deus. Ele é chamado de Jeová Shalom, o Senhor é paz. Não apenas dá paz, Ele é a paz. Quando o buscamos, encontramos. Quando o invocamos, Ele se manifesta. E onde Ele está, não há confusão. Onde Ele reina, não há tormento. Onde Ele habita, há harmonia. Que seu coração, neste momento, possa ser completamente envolvido por essa presença. Que você feche os olhos e sinta o calor da graça te abraçar. Que a paz do alto, firme como uma rocha e suave como uma brisa, toque os lugares mais profundos da sua alma. Porque Deus está aqui, e onde Ele está, tudo se transforma. Chegar ao fim desta jornada de meditação não é concluir um ciclo, mas abrir o coração para um novo modo de viver, um modo onde a paz é o alicerce e a harmonia o caminho. Tudo o que percorremos até aqui não foi apenas para informar ou consolar, mas para despertar uma consciência mais elevada da presença de Deus em cada aspecto da existência.
A alma que conhece a paz de Deus não volta a ser a mesma. Ela se torna morada do Espírito, jardim regado pela graça, refúgio de esperança para os que a cercam. Há um brilho no olhar de quem vive em comunhão com o Senhor, um silêncio sagrado nas palavras ditas com sabedoria, um descanso perceptível na maneira como caminha. Essa pessoa não vive mais correndo atrás do mundo, ela caminha em compasso com o céu.